Recentemente, Donald Trump enviou vários imigrantes ilegais, expulsou, vários imigrantes ilegais dos Estados Unidos, inclusive aí brasileiros, Então, para quem não acompanhou as imagens, era basicamente aí cenas de vários brasileiros que estavam algemados vindo aqui para o Brasil, então foi uma cena muito icônica e tudo mais. Mas será que deveríamos fazer o mesmo com os estadunidenses que estão aqui no Brasil e que estão ilegais, ou seja, algemar todos eles e mandar lá para os Estados Unidos? Bem, se você ainda não me conhece, meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global, então bora lá! Bem, antes de eu responder essa pergunta, a gente tem que analisar aqui, entender um conceito importante, que é justamente o de reciprocidade diplomática, O que seria isso? Seria basicamente o fato de um país que, vamos supor, impôs uma sanção X a um outro país, um país B, o país B vai revidar da mesma forma. Então, se um país vai lá em taxa, sei lá, em 10% um produto, um produto de um país, esse país também, em tese, teria o direito aí de revidar na mesma proporção. Então, ele poderia taxar em 10% esse país que, enfim, impôs essa sanção. Então, essa seria aí a ideia geral, de reciprocidade diplomática, Isso, inclusive, também, essa reciprocidade é muito comum aí com relação à questão da imigração, Então, por exemplo, para você conseguir um visto de um país, existem países específicos que basicamente você tem um acesso mais facilitado ao visto e outros que basicamente o país impõe várias barreiras, Então, vamos pegar aqui o exemplo do Brasil, O Brasil, ele tem uma parceria aí com Portugal, Então, basicamente, por ser aí países que, enfim, tem aí a língua portuguesa, até mesmo pela questão histórica, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, no caso aí pensando em Portugal, o brasileiro que quer tirar o visto para Portugal, ele consegue isso de uma maneira mais fácil, sem passar por vários processos burocráticos, ainda que tenha bastante burocracia, mas em comparação a outros países que vão tentar fazer o mesmo, seria aí algo mais difícil, para esses países do que, por exemplo, o Brasil, E da mesma forma, por exemplo, para os Estados Unidos, para um brasileiro tirar um visto americano também não é algo nada fácil, Então, essa questão da reciprocidade está muito atrelado também a essa questão de vistos, Tanto que existe normas constitucionais, até mesmo na nossa legislação, Existe até mesmo o Estatuto do Estrangeiro, que também é uma forma aí de você tentar definir, as bases legais para você aí emitir vistos ou não. Mas a gente tem que considerar um negócio aqui, Essa reciprocidade, muitos podem achar que não, na verdade isso aí é bom, tá certo, mas temos que analisar isso com calma, Porque afinal de contas estamos lidando com países e aí que entra a questão da diplomacia, Então, um diplomata, uma pessoa, enfim, que está aí trabalhando em Itamaraty ou em algum outro órgão de mesmo nível, o diplomata, então, para poder aí não aplicar, a reciprocidade e, enfim, negociar, ele precisa aí de várias habilidades. A primeira, que é a mais óbvia, que seria justamente a habilidade de negociação. Então, ele tem que saber lidar com diferentes pessoas, diferentes atores estatais e até mesmo não estatais, muitas das vezes, Então, como empresários e tudo mais. E isso aí, claro, para uma negociação é super importante você lidar com todas essas situações. Além disso, ele tem que ter aí conhecimento em política internacional, então ele tem que entender qual é a política vigente naquele país. Então, se é um país aí que está, enfim, mais para o lado da esquerda, mais para a direita, se ele é mais protecionista, mais aberto ao mercado. Então, todas essas questões influenciam na negociação de uma maneira geral. E, por fim, mas não menos importante, um diplomata também tem que entender a cultura, do país que ele está ali negociando e, principalmente, saber idiomas, Porque, afinal de contas, se o cara não conhece a cultura e ele não sabe falar a língua daquele local, enfim, não tem a menor noção sobre isso, isso pode ter alguns impactos negativos para o país, enfim, para a negociação, mas isso aí é um adicional, é como se fosse um extra, um plus do que o diplomata deveria ter. Então, ele saber inglês, por exemplo, é fundamental, claro, todo mundo precisa saber inglês, é a língua, digamos, universal e tudo mais, mas também, se ele souber espanhol, souber francês, souber até mesmo chinês, russo, outras línguas, ele consegue expandir esse leque e consegue negociar melhor porque ele vai conseguir se comunicar melhor. Então isso, para uma negociação em que você precisa do conhecimento prático mesmo, de negociar e saber se comunicar bem, com uma dicção boa, uma oratória boa, é fundamental, A reciprocidade tem vantagens e desvantagens. Algumas vantagens seriam, primeiro, a sensação de justiça, Então, por exemplo,
Quando você vai lá e impõe essa reciprocidade para um outro país, você estaria em tese aí fazendo uma espécie de justiça, ou pelo menos tendo essa sensação de que você está sendo, né, coerente, está dando aí um tratamento equilibrado, né? Então, se um país vai lá e está querendo dificultar a emissão de vistos, por exemplo, o país também tem o direito de dificultar também, porque, afinal de contas, por que eu vou ficar parado sem fazer nada, né? Então, esse é um discurso que algumas pessoas alegam. Além disso, seria uma forma de você prevenir abusos, né? Então, por exemplo, quando o Lula ele falou, né, com a questão aí da taxação, né, de vamos taxar caso os Estados Unidos venha taxar a gente, isso é uma forma que, enfim, alguns analistas podem considerar que é uma espécie de você prevenir abusos por parte dos Estados Unidos, do tipo, o Brasil vai ficar recuado e vai se submeter totalmente aos Estados Unidos, entendeu? Então, essa que é a dinâmica e a, digamos, lógica por trás disso. E por fim, a terceira vantagem, né, seria aí com relação à demonstração de resiliência e comprometimento, né? Então, essa reciprocidade diplomática, isso é algo que eu não expliquei, está presente aí em vários dispositivos constitucionais, até mesmo no direito internacional que a gente estuda aí, né, em relações internacionais. Então, é um princípio que pode ou não ser adotado por países, mas no caso do Brasil, esse princípio é algo tradicional, então é algo que vem sendo passado aí de geração em geração aí, passa o diplomata, volta o diplomata, e esse princípio ainda é, digamos, vigente. Então, é uma tradição do Itamaraty exercer aí essa tal de reciprocidade diplomática. Okay. Mas também tem algumas desvantagens, né? Então, nem tudo são flores, né? O primeiro seria aí o risco de escalada e de uma espiral de conflitos, né? Como assim? Vamos pegar esse exemplo do que eu falei do Lula, né, da taxação. Se um país vai lá e diz assim, não, vamos taxar você em 10%. E aí o outro país fala, não, vamos taxar em 10%. Beleza? Então vamos supor, o Brasil taxou em 10, Estados Unidos taxou em 10. Aí passou um tempo, o Trump foi lá e falou, não, agora vamos taxar em 20%. A Lula, não, vamos taxar também em 20%, né? Tratamentos iguais. E isso vai acentuando até que entra numa espiral de conflitos, ou seja, você fica ali num ciclo basicamente vicioso, no qual um aumenta, o outro aumenta, e basicamente você não resolve o problema, né? Que é justamente a questão econômica, a questão das importações, exportações. Então, dependendo de como essa reciprocidade for aplicada, isso não necessariamente pode ser algo positivo para o país, né? Já que, como eu falei, pode levar aí essa escalada de conflitos, até mesmo a possíveis guerras, né? Dependendo de qual for o país, né? Inclusive, temos que considerar a geopolítica do local e tudo mais para poder garantir que esse princípio, ele não corroa e não mine aí um poder de um país em atacar o outro e até mesmo para evitar conflitos. Além disso, uma outra questão também, uma outra desvantagem aí, né, na adoção desse princípio, seria aí a limitação nas negociações. Então, como eu falei, né, pegando um pouco do exemplo anterior, quando você promove essas respostas automatizadas, ou seja, se um país faz X, eu vou fazer X, primeiro, isso aí é algo que você não está considerando o contexto, né? Então você não tem essa flexibilidade que muitas vezes um diplomata precisa para poder resolver conflitos. Então é algo que o diplomata ele tem que pensar bastante, já que ele tem que lidar com diferentes situações, né? Na carreira dele, até mesmo pensando em países, né? Então, por exemplo, um diplomata poderia chegar lá e, ao ver essa taxação, promover aí um acordo, de repente, para poder reduzir a tarifa, ou então promover algum tipo de benefício fiscal para aquele país, para que ele não adote essa medida. Então, existem outras formas de você basicamente conter, digamos, essa suposta taxação, até mesmo com relação à questão dos vistos, em relação aos países, né? Então, nem tudo é basicamente você responder de forma igual, né? Então, basicamente, essa que é a ideia que eu estou querendo passar aqui para vocês. Então, existem várias alternativas para o mesmo problema, né? Como é o caso aí da taxação, por exemplo. Por fim, mais ou menos importante também, uma última desvantagem seria que, no caso aí dessa taxação e você, enfim, escalar esse conflito, isso provocaria aí várias desvantagens, não só para o governo, né? Então para a imagem, né, própria do governo, mas também para a população como um todo, né? Então imagina, se um país vai lá e começa a taxar e aumenta a taxa infinitamente com relação aí a produtos estrangeiros, a produtos importados, quem vai se ferrar, na verdade, é a população, que vai pagar mais caro por isso, né? Então vai haver aí basicamente várias perdas econômicas, não só para a população, mas também para as empresas, né? Que também importam vários produtos. Então isso vai afetar, de uma maneira geral, a economia do país, enfim, podendo levar à inflação e, enfim,
vários problemas econômicos que, enfim, não sei se é o que as pessoas querem, né, com isso, né? Eu acho que a intenção não é essa. Inclusive, isso que eu acabei de falar, né, de afetar negativamente a economia de um país, é um conceito aí, né, que a gente até usa em relações internacionais e até mesmo em economia, que é a ideia de externalidades negativas, ou seja, quais seriam os impactos negativos, né, os efeitos negativos que uma medida política ou até mesmo econômica pode, enfim, ter aí, né, de consequências para o país, né? Então, essa é uma coisa que tem que ser levada em conta até mesmo quando a gente está analisando aí comércio internacional e negociações principalmente. Então, respondendo aqui a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo, eu não acho que a gente deva aí, enfim, basicamente algemar todos os americanos e mandar para lá, ou enfim, simplesmente ir taxando até nunca mais, entendeu? Taxando automaticamente, porque eu acho que existem outras soluções, existem outras formas de você resolver conflitos e impasses, né? Como esse, de uma forma mais pacífica, ou até mesmo uma forma que beneficie aí os dois lados, não tem aí que haver aí, né, custos econômicos, né? Mas, claro, né, existem os dois lados da moeda, né? Então existe o lado das pessoas que acham que sim, que isso aí é uma forma de você manter aí, né, a isonomia entre os estados, mas também tem essa questão de você aí não considerar flexibilidade. Então, será que a reciprocidade é sempre o caminho? Então, essa que é a grande questão, né? Mas e aí, o que você acha? Você concorda, discorda com a situação? Bem, comente aqui nos comentários que eu quero ficar sabendo. E lembrando, né, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho aqui de notificações. E caso vocês queiram aí, né, ver algum tema de um outro vídeo, até mesmo aí de relações internacionais, economia, geopolítica, é só também colocar aqui nos comentários para eu ficar sabendo. É isso e fui, até a próxima!